mais uma vez, obrigado. Quero convidar o pastor Daniel para que venha, Uma alegria muito grande para mim, em particular, receber o pastor Daniel. A igreja conhece o pastor Daniel, cresceu aqui, foi seminarista da igreja, e foi consagrado ao ministério pastoral aqui, e hoje é o pastor lá em Lusiânia e também atua como executivo na Associação das Igrejas Batistas do Noroeste. E uma experiência muito gostosa. Dá um pouco de trabalho, para a gente em oração, ano passado a igreja tivemos que interceder muito pela vida dele, no acidente que ele sofreu de bicicleta, mas graças a Deus está aqui, e é uma honra, pastor, ter você aqui, que Deus use a sua vida em nome de Jesus. Boa noite, amados irmãos e irmãs, graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja que, como foi dito, faz parte da minha vida, da minha história, não apenas no passado, mas ainda hoje, o amor, o carinho dos irmãos, as orações dos irmãos, o cuidado dos irmãos, não só para comigo, mas também para com os meus, a minha família, que desta igreja também faz parte. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. É muito bom mesmo estar aqui com os irmãos, podendo dividir algo da palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, o verso 23, palavras de Jesus, palavras de Deus, proferidas por Jesus e registradas pelo evangelista João, no capítulo 4, no verso 23, amém? Mas vem a hora, e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra, precisamos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir a Tua voz, por isso pedimos, fala conosco, que o Teu Santo Espírito nos dê iluminação, que o Teu Santo Espírito nos dê convencimento e que o Teu Santo Espírito nos dê capacidade para nos alinharmos à Tua palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, esta igreja existe para adorar a Deus. Essa igreja existe para prestar culto a Deus, para reconhecer diante dele Deus, para reconhecer diante dos seres celestiais, sejam anjos, sejam demônios, para reconhecer diante das pessoas, para reconhecer diante da criação que Ele é Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é bondoso. Essa igreja existe para isso, amém? Aliás, qualquer igreja que seja verdadeiramente igreja de Deus existe para isso. Nós, aliás, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Esta igreja existe para adorar a Deus. E para cumprir o seu propósito de adorar a Deus, é preciso que essa igreja seja composta por pessoas que sejam adoradoras de Deus. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma instituição, um CNPJ. A igreja é sim um ajuntamento de adoradores de Deus.
A igreja não é simplesmente o ajuntamento de pessoas. Podemos ajuntar pessoas no show, podemos ajuntar pessoas num jogo de futebol, no estádio, mas não é igreja. A igreja é um ajuntamento de pessoas que são adoradoras de Deus. Pessoas que são verdadeiramente adoradoras do Deus verdadeiro. E para haver esse ajuntamento de verdadeiros adoradores, é preciso chamar as pessoas à adoração. Isso é o que nós damos o nome de evangelização, de evangelismo, de missões. É um chamado à adoração, não é um chamado à prosperidade, bênçãos, não é um chamado para entretenimento, nem mesmo para religiosidade, mas sim um chamado à adoração, a adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, revelado na Bíblia e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O objetivo da evangelização e de missões é trazer pessoas para que sejam adoradoras de Deus. Missões existem porque existem pessoas que não são adoradoras de Deus. Missões existem para que existam verdadeiros adoradores do Deus verdadeiro. Porém, além de chamar as pessoas à adoração, é preciso ensiná-las. Quem é esse Deus verdadeiro? Quem é esse Deus revelado na Bíblia? O que Ele quer de nós? É preciso ensinar o que é a verdadeira adoração, como adorar a Deus verdadeiramente. Quem é o Deus verdadeiro? Como Ele quer ser adorado? O que Ele espera de nós? Isso é o que damos o nome de discipulado, ensino, a edificação da igreja. Portanto, meus irmãos, sendo assim, estas palavras de Jesus registradas aqui no Evangelho de João, capítulo 4, no seu verso 23, palavras que falam claramente sobre adoração. Essas palavras merecem toda a nossa atenção, porque elas têm a ver com a razão da nossa existência, elas têm a ver com a razão da existência desta igreja. Mas essas palavras não só merecem toda a nossa atenção, mas exigem de nós uma resposta. Devemos atentar, mas também responder. E atentando para as palavras de Jesus aqui em João 4, 23, antes de tudo nós vemos que nem todos são verdadeiros adoradores, e nem toda adoração é verdadeira. Jesus diz: vem a hora e já chegou, e que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Ora, se existem verdadeiros adoradores, se há essa qualificação, é porque também existe o oposto. E senão não tinha necessidade de diferenciar as coisas. Se existem verdadeiros adoradores, em contrapartida fica evidente, implícito, que existem falsos adoradores. E também falsa adoração. Existe a verdadeira adoração, existe a falsa adoração. Sim, existem falsos adoradores que por abraçarem uma teologia, uma compreensão de Deus não bíblica, uma compreensão de Deus que deixa a Bíblia de lado, ou ainda uma compreensão de Deus, uma teologia que é fruto de um entendimento equivocado, errado das Escrituras Sagradas, acabam acreditando que estão adorando ao Deus verdadeiro, acabam acreditando que estão prestando verdadeira adoração,
mas na realidade estão adorando um ídolo, porque não é o Deus verdadeiro revelado na Bíblia, é um Deus construído de fontes outras. Não é uma adoração que emana das Escrituras para a vida, é, portanto, idolatria. Por isso que nós vemos em alguns momentos, em algumas ditas igrejas de Deus, em nome de prestar adoração de Deus, algumas coisas estranhas, como por exemplo a judaização do culto, onde elementos da antiga aliança são trazidos para o culto da nova aliança. É a arca da aliança, é a menorá, até a vestimenta, rituais, esses ficaram no passado. Ou então nós vemos o que é chamado de sincretismo religioso, elementos trazidos de outras religiões, a sexta-feira do não sei o que eu sei é que tem tambor batendo na sexta-feira no centro de Macumba, e muitas vezes é uma tentativa de identificação e de usar uma linguagem que seja atrativa para as pessoas. Então se faz a macumba gospel também na sexta-feira. E é uma benção, porque quando aparece os caras lá correndo com a capa, fazendo um portal de não sei o que dá de gente, daqui eu não sei, mas da minha igreja, que dá de gente indo atrás disso é brincadeira. Mas eu não brigo, eu continuo pregando a verdade e orando para que o Espírito Santo convença, esclareça, dê entendimento. Mas é isso que nós vemos, uma adoração que é fruto de uma teologia não bíblica, uma teologia bíblica distorcida, que resulta nisso, idolatria, porque não é o Deus verdadeiro que está sendo adorado, não é a adoração verdadeira que está sendo prestada. Também há falsos adoradores que pretendem adorar a Deus, mantendo uma distinção entre o que se crê, o que se prega e até mesmo o que se faz nesse espaço, no templo, na reunião da igreja, ou digamos assim, na mentalidade destes, no âmbito religioso, no âmbito do sagrado. Pretendem adorar a Deus fazendo uma distinção entre aquilo que acontece aqui e aquilo que acontece lá fora do templo. Aqui é uma coisa, lá fora é outra. Aqui a boca glorifica a Deus, aqui a boca abençoa os irmãos, lá fora invoca demônios, lá fora amaldiçoa as pessoas. São aqueles que honram com a boca e os lábios, mas o coração está longe do Senhor. E a distinção lá fora não é só com o que se fala, o que se canta, mas o que se faz, o que se pensa, o que se sente. A mentalidade e, consequentemente, a postura, a atitude e as ações diante da vida. Isaías bem profetizou, disse Jesus, Isaías profetizou em Isaías 29, verso 13: honram com a boca e os lábios, mas o coração está longe do Senhor. São aqueles que não se converteram. Sim, existem pessoas dentro das igrejas verdadeiras, que não são convertidas. A palavra de Deus mesmo fala sobre isso. É o joio no meio do trigo. São
pessoas que não se converteram, não foram convertidas, não foram transformadas, mas apenas aderiram por motivos variados, uma experiência religiosa. Esses não são verdadeiros adoradores, e esta não é a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. Isso não passa de hipocrisia. Os verdadeiros adoradores não são assim. Os verdadeiros adoradores não são idólatras. Os verdadeiros adoradores não são hipócritas. Os verdadeiros adoradores adoram ao Deus da Bíblia e o fazem em espírito e em... A verdadeira adoração é ao Deus verdadeiro e é em espírito e em verdade. É Jesus quem diz isso aqui em João 4:23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração é ao Pai e em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adorar guiado pelo Espírito, o Espírito Santo, porque ele procede do Pai, ele executa os desígnios do Pai, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito do Pai. A Bíblia nos revela isso. E diversas passagens bíblicas nos mostram que ele, o Espírito Santo, é o Espírito da verdade. Ele é a verdade. 1 João capítulo 5, verso 6. Ele é quem nos guia a toda a verdade. Ele é quem nos faz discernir as coisas espirituais. Ele dá testemunho de Jesus, que é o Cristo, que é a imagem do Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus Jesus. O Espírito dá testemunho daquele que é a imagem perfeita do Pai, que deve ser adorado, aquele que é o Deus encarnado, a revelação plena do Deus verdadeiro e da vontade desse Deus. O Espírito glorifica Jesus Cristo, o Filho. Glorificando o Filho, glorifica ao Pai. João 16, os versos 14 e 15. Adorar em espírito e em verdade é adorar com base e a partir da revelação de Deus, a verdade, ou seja, é adorar com a exata compreensão de quem Deus é e do que Ele quer de nós, é adorar a partir de uma teologia bíblica correta, que só é possível por obra do Espírito. Porque não é Ele o Espírito da verdade? Não é Ele quem nos guia a toda a verdade? Não é Ele quem nos faz discernir todas as coisas espirituais? Então não tem como ser verdadeiro adorador, não tem como haver verdadeira adoração, se não for o Espírito nos conduzindo nesse caminho da iluminação, da compreensão de quem é Deus e do que Ele quer de nós, e de como Ele deseja ser adorado. Por isso, adorar em espírito e em verdade, sendo iluminado pelo Espírito, permitir-se a obra do Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos regenera e renova, que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e assim nos permitindo a sua obra, sendo convencidos, sendo testificados, assim nos enchermos dele, como nos recomenda, como nos ordena a palavra de Deus.
e ao nos enchermos do Espírito, vivermos guiados por Ele. Porque todos que são de Deus são guiados pelo Espírito. Romanos, capítulo 8, verso 14. A adoração verdadeira, a adoração em Espírito e em verdade, é vida guiada pelo Espírito. A mente iluminada pelo Espírito e vida guiada pelo Espírito. O Espírito Santo, o Espírito de Deus. Não é o Espírito do mundo, nós não temos recebido o Espírito do mundo, nós recebemos do Espírito de Deus. Isso é adorar em espírito e em verdade. Não é cantar simplesmente, não é cantar com muita emoção, não é cantar com um desejo sincero de adorar, mas é cantar, pensar, sentir, falar, agir, enfim, viver, iluminado pelo Espírito e guiado pelo Espírito. Aliás, a maior parte da nossa adoração, ou a maior parte da adoração verdadeira, não acontece aqui. Não acontece no templo, não acontece no âmbito do sagrado, no âmbito do religioso. Em certa ocasião, Jesus subiu o monte, a transfiguração. Teve um que falou: como é bom estarmos aqui, vamos armar a tenda e vamos ficar aqui. Jesus falou: não, é hora da gente descer o monte, porque é lá que a vida acontece, não é aqui dentro. A adoração verdadeira é vida guiada pelo Espírito. Isso é adoração em Espírito e em verdade. É vida que manifesta o fruto do Espírito. Você sabe quais são os frutos? Qual é o fruto do Espírito? E quais são as partes ou os elementos que compõem esse fruto? A Bíblia nos diz, Gálatas 5, 22 e 23. E essas coisas que são mostradas aí, apontadas aí, elas devem nos caracterizar, elas devem nos identificar, porque é assim que se identifica uma vida guiada pelo Espírito, pelo fruto do Espírito: amor, alegria, o que identifica uma vida iluminada pelo Espírito e guiada pelo Espírito não é o falar em línguas, não é o operar curas, não é o cantar bonito, não é o tocar bonito, não é o fazer obras de caridades, não é conhecer a teologia, não é dar dinheiro na igreja. É o amor, é a paz. Como identidade. É o fruto do Espírito em nós. Quando nos enchemos do Espírito, quando somos guiados pelo Espírito, quando temos em nós o fruto do Espírito, aí sim somos capazes de cumprir o que nos recomenda 1 Coríntios capítulo 10, verso 33. 1 Coríntios capítulo 10, verso 33.
quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória, tudo se tornará adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, porque tudo será feito para a glória do Deus verdadeiro. Adoração verdadeira, adoração espírita em verdade, é adoração de uma vida de sinceridade, de coerência, onde não há duplicidade nem dissociação daquilo que acontece aqui e daquilo que acontece em nossas vidas lá fora. Não há distinção entre tempo e rua, tempo e casa, tempo e trabalho, tempo e escola, enfim. Somente assim nos tornamos verdadeiros adoradores e somente assim devemos adorar, porque é assim que Deus deseja ser adorado. Mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. São esses, porque é assim que o Pai deseja ser adorado. O Pai procura verdadeiros adoradores. Deus não aceita a adoração de falsos adoradores. Deus não aceita a falsa adoração. Deus não aceita adoração que não seja em espírito e em verdade. Deus é um Deus zeloso e é fogo que consome. Ele é amor? Sim. Mas Deuteronômio capítulo 4, verso 24 nos revela: Deus é Deus zeloso e fogo que consome. E é por isso que aqueles que não o adorarem em espírito e em verdade enfrentarão, como nos diz Apocalipse capítulo 21, verso 8, o tormento eterno. Podem ter vivido toda uma vida dentro de uma igreja, podem ter apresentado traços de religiosidade, podem ter realizado diversas obras, podem ter dado muito dinheiro na igreja, podem de alguma forma positiva até mesmo ter marcado a história da igreja, mas se em suas vidas, se em minha vida, se em sua vida não houver a adoração verdadeira, adoração em espírito e em verdade, eu, você, qualquer pessoa que seja, enfrentará o tormento eterno. Os verdadeiros adoradores, os que adoram ao Deus verdadeiro, com a verdadeira adoração, com a adoração em espírito e em verdade, estes por sua vez, e somente estes, habitarão com Deus por toda a eternidade. Apocalipse também aqui nos revela isso. A falsa adoração é um grande engano, é uma grande perda de tempo, não é um engano aos outros, não é um engano a Deus, ninguém consegue enganar a Deus, é um engano a si mesmo, é uma perda de tempo para si mesmo. Porque à luz da Bíblia, a questão não é de que lá no final ou seremos condenados ou seremos salvos. À luz da Bíblia, a realidade é de que nós já estamos condenados, nós já estamos na morte, nós já estamos no inferno,
enquanto não passamos da morte para a vida, enquanto não nos tornamos verdadeiros adoradores, permanecemos mortos em nossos delitos e pecados, e os dias vão passando, e as chances que Deus vai nos dando, nós vamos perdendo. A falsa adoração apenas acumula mais peso de pecado sobre aqueles que nela insistem. A verdade vai sendo revelada à pessoa, e a situação dessa pessoa diante de Deus vai se tornando pesada. Mas mais do que isso, a falsa adoração, quando no meio da igreja existem falsos adoradores, a igreja é impedida, chega ao ponto de ser impedida ou atrasada no cumprimento da sua razão de existir. Nós vemos isso na própria história do então povo de Deus, o povo de Israel, que por causa da idolatria, por causa de honrarem, muitos honrarem ao Senhor com os lábios e a boca, mas o coração está longe, como a vida daquele povo foi atrasada, como as coisas foram dificultadas, como o plano de Deus na vida deles diante do fato de que essa igreja está aqui para chamar as pessoas à verdadeira adoração, para ensinar a verdadeira adoração e para prestar a verdadeira adoração ao Deus verdadeiro. E também diante do que Jesus nos diz aqui em João 4:23, que nem todos são verdadeiros adoradores, que os verdadeiros adoradores são os que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que são esses que o Pai procura para seus adoradores. A nossa resposta, antes de tudo, a estas palavras de Jesus, as palavras de Deus a nós, sua igreja, nesta noite, a nossa primeira resposta deve ser de autoquestionamento. Para que tenho vivido? Por que estou aqui nesta igreja? Por que venho aqui todos os domingos? Por que me batizei? Por que passei a integrar o rol de membros dessa igreja? Se a resposta for qualquer coisa diferente de adorar a Deus em espírito e em verdade, a nossa resposta subsequente, seguinte, deve ser de arrependimento, deve ser de quebrantamento, deve ser de enfim permitir-se a obra do Espírito Santo, a fim de haver mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida e finalmente verdadeira adoração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos encontrados como aqueles adoradores que o Pai procura, que esta igreja seja encontrada como verdadeira adoradora, porque adora em espírito e em verdade, iluminada pelo Espírito e guiada pelo Espírito. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra. O Senhor falou conosco
dê do teu Santo Espírito convencimento, arrependimento e mudança naquilo que se faz necessário, Pai. Queremos cumprir o propósito da nossa existência. Essa igreja está aqui para te adorar em espírito e em verdade. Abençoa-nos por tua graça e por tua misericórdia. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Nós agradecemos a Deus, a vida do pastor Daniel, a palavra de Deus que recebemos nessa hora, né? E o desejo do nosso coração deve ser esse, nos tornarmos adoradores daqueles que o Pai procura, né? Porque essa é a única maneira da gente realmente ser abençoado pelo Pai. Esse é o nosso objetivo, igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Nós vamos ouvir a irmã Roberta mais uma vez, que estará nos abençoando, ministrando. Já falei, ao final do culto teremos o CD da irmã Roberta